Bom, vamos lá, terceiro vídeo então. A gente já viu então as premissas do abolicionismo, né? Os argumentos desta doutrina abolicionista. E agora eu quero trabalhar com vocês algumas premissas do minimalismo, né? O movimento do minimalismo radical. O abolicionismo penal, o propósito é acabar com todas as agências punitivas, com todo o sistema penal, não substituir por nada. Finalizar, abolir o sistema penal. No minimalismo é diferente. Então, o minimalismo radical, né, ele partilha de muitas das críticas abolicionistas, mas propõe de maneira imediata, ou seja, por agora, né, a máxima contração do alcance do sistema penal, ou seja, diminuir o seu alcance, preservando-o residualmente, pois considera impossível a supressão antes de mudanças sociais estruturais. Então, o propósito do minimalismo é diminuir, contrair o sistema, visando, sim, uma abolição futura, mas futura a longo prazo, um projeto utópico de terminar, de acabar com o direito penal, mas que, por enquanto, na nossa realidade, é impossível, né? Então, para o minimalismo ele defende inclusive novas criminalizações, desde que seja para a proteção de interesses sociais fundamentais, como saúde pública, meio ambiente. Então, o minimalismo ele não prega a extinção, a abolição do sistema penal, mas uma diminuição do seu alcance. Tudo bem? Esqueci de ligar o meu cronômetrozinho. Esse programa que eu gravo, ele é muito bom, só tem um defeito, não tem cronômetro. Então, se eu não ligar o cronômetro, eu acabo passando demais no tempo de fala aqui. Tudo bem? Vamos lá. O minimalismo radical ele tem dois autores mais expoentes, né, que são o Alessandro Baratta e o Eugênio Raul Zaffaroni. Quero trabalhar com vocês a ideia desses dois, né? Então, para Alessandro Baratta, né, a melhor política criminal é uma política não penal, que intervenha na raiz do problema, mirando o abolicionismo como política orientadora. Então, uma utopia, né? Mas de longo prazo, muito longo prazo. Para o Baratta, o direito penal teria um papel provisório e tríplice. Então, né, as funções do direito penal. Defender garantias fundamentais, todas aquelas garantias fundamentais previstas na Constituição, por exemplo, partindo da vida. Né? Defesa frente ao próprio direito penal, mediante a redução de seu âmbito de intervenção. Então, incumbiria ao próprio sistema penal diminuir o alcance, diminuir o seu próprio alcance, né? Se limitando a um aspecto residual extremamente necessário, né? E defesa de certos direitos sociais ante a falta de alternativa. Então, aqui, Baratta reconhecendo que não temos uma alternativa ao sistema penal, entende que o propósito do direito penal seria também proteger direitos sociais, ainda que à custa de novas criminalizações, de edição de novos tipos penais. Tudo bem? E Zaffaroni, Eugênio Raul Zaffaroni, ele vai questionar a necessidade teórica e prática dos modelos explicativos da sanção penal. Lá, aquelas teorias legitimadoras, tanto as absolutas como as relativas, e dentro de teoria de prevenção geral e prevenção especial. Para o Zaffaroni, o poder punitivo, de fato, ele não é exercido pelo juiz, ele não é exercido dentro do judiciário, mas ele é exercido pelos aparelhos burocráticos e administrativos, as agências de punitividade, delegacia de polícia, promotoria de justiça, guardas municipais, polícia militar, enfim. Seriam esses os aparelhos burocráticos e administrativos que exercem o poder punitivo de fato. Logo, aquelas teorias, elas não fazem muito sentido, porque na prática
policial, as teorias elas não são aplicadas, né? O conhecimento é empírico, inclusive o policial tem uma tendência a preferir o entendimento empírico ao entendimento científico, à teoria, né? Então, para o Zaffaroni, negar as teorias da pena possibilitaria concentrar esforços para diminuir, para minimizar os efeitos danosos dos aparatos punitivos e eliminar do discurso penal os seus fins declarados, mas não cumpridos, né, retomando sua natureza política. Então, veja, para o Zaffaroni é o seguinte, é como se ele dissesse aqui com toda a licença que eu posso fazer de uma interpretação bastante rasa para este momento aqui de um vídeo curto, né? Para o Zaffaroni, o direito penal deveria jogar a real logo, né? Olha, é o seguinte, não tem esse negócio de ressocialização ou de dissuadir a sociedade de delinquir, né? Não dá para a gente alcançar isso. Então vamos mandar a real logo? Olha, algumas situações são punidas porque o legislador quer, é uma opção política. Então vamos lá, vamos focar, não em tentar legitimar o direito penal, mas vamos focar, né? Vamos concentrar os esforços nas agências punitivas, burocráticas, administrativas, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal, para que nós consigamos diminuir os danos da incidência desses aparatos punitivos, tudo bem? Então, o Zaffaroni, basicamente, ele conclama a academia a jogar a real. Olha, não tem nada desses fins, né, declarados, o fim do direito penal é ressocializar. Para o Zaffaroni, não é. Isso é um engodo, né? Então, o direito penal existe para punir certas condutas por mera vontade do legislador, mera vontade política. Então, para Zaffaroni deveria ser tratado desta forma. Por isso que ele é um minimalista, ele não concorda com aquelas teorias legitimadoras do direito penal, mas ele também não é um abolicionista. Tudo bem? E, por fim, vamos pontuar as críticas doutrinárias sobre o abolicionismo, né? Vamos ver autores que falam que o abolicionismo não tem nada a ver, que não é uma teoria coerente com a nossa realidade, enfim, ou é uma utopia regressiva, né? Um retrocesso, enfim. Então, são diversas as objeções à ideia, ou às ideias abolicionistas. Na realidade, é um compêndio de ideias, não é uma ideia única, né? Como nós já vimos, né? Vamos pegar o Ferraioli primeiro, né? O Luigi Ferraioli. O Ferraioli, ele vislumbra no abolicionismo uma utopia regressiva, né? Um retrocesso, que se baseia numa ilusão, ou melhor, em duas ilusões. A ilusão de uma sociedade boa e de um Estado bom, né? E são duas ilusões. Nem a sociedade é boa, nem o Estado é bom. O Ferraioli enxerga no direito penal uma alternativa progressista e entende que sua abolição daria lugar a controles autoritários. Em que sentido? Então, para o Ferraioli é mais ou menos assim. Seria muito bom se a gente não precisasse do direito penal, mas a gente precisa. Então, é melhor um direito penal normatizado, em que o Estado tem o seu papel punitivo limitado, do que a ausência de uma normatização do direito penal que poderia viabilizar um poder punitivo irrestrito, autoritário, indiscriminado, ilimitado. Então, se você analisar por esse aspecto do direito penal, você olha o Código Penal e você percebe lá no artigo 155, pena de 1 a 4 anos, você percebe que aquele ordenamento, né, aquela lei, ela objetiva limites ao Estado. Então, o Estado pode punir o furtador? Pode, mas se ele incidir no caput, o máximo que o Estado pode punir é 4 anos. Então, existiria, sim, uma limitação do poder punitivo estatal, e se desaparecer esse ordenamento, o poder punitivo pode ser ilimitado, né? Nós poderíamos não ter mais freios no poder punitivo. Tudo bem? Bom, para o Juan Bustos Ramírez, né, um chileno, já faleceu, ele entendia
que o abolicionismo constituiria uma fraude de etiquetas, né? Continuaria existindo um direito sancionador, seletivo, discriminatório, mas com um nome diferente. Né? Iriam colocar alguma coisa no lugar do direito penal. E pior, né? Ecoando aí as críticas do Zaffaroni, seria um sistema sem quaisquer garantias. Tudo bem? E para finalizar, Jesus Maria Silva Sanches tem uma teoria muito semelhante àquela teoria do Jacobs, que é do direito penal do inimigo, mas o Jesus Maria Silva Sanches tem a teoria das velocidades do direito penal de primeira, segunda e terceira velocidade, que seria o equivalente ao direito penal do inimigo, direito penal de terceira velocidade. Ele entende o abolicionismo como um movimento incompatível com a complexidade das sociedades contemporâneas, sociedades de riscos produzidos pelos avanços tecnológicos que reclamam cada vez mais proteção, inclusive pelo direito penal. Então, para o Silva Sanches, nós temos sociedades cada vez mais complexas e sociedades de risco. Ele diz que as nossas sociedades, as sociedades em que vivemos, são sociedades de risco. E se você for ver, o avanço tecnológico realmente gera risco. Há máquinas voadoras atravessando os céus, hoje não por conta da pandemia, tem menos, mas aviões que levam 300 passageiros que podem cair na nossa cabeça, trens que viajam em altíssima velocidade, veículos cada vez mais potentes, forno de micro-ondas que está dentro da nossa cozinha, tratamentos cada vez mais avançados que podem ter riscos, que podem desencadear riscos. Então, quando há risco, há um clamor por proteção. A sociedade clama por proteção diante de riscos, inclusive proteção por meio do direito penal, embora isso seja uma falácia, nós já vimos isso. Mas então é isso, bem sucintamente, trabalhamos aqui algumas teorias deslegitimadoras do direito penal. Trabalhamos na semana passada teorias legitimadoras e agora algumas teorias críticas, teorias deslegitimadoras. Tudo bem? Então, espero vocês no grupo temático logo mais. Se protejam, se puderem, fiquem em casa e continuem revisando, continuem estudando. Logo, logo a gente volta ao convívio diário, tá bom? Um abraço, até!